Mas eu não esqueci não, viu, meus amados irmãos? Eu vou contar. Eu vou contar esse segredo da congregação porque é algo muito sério, tá? Porque senão eu não contaria. Mas eu preciso, pelo menos, que você me dê a oportunidade de te mostrar à luz das Sagradas Escrituras o que Deus fez por nós através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá ok? E assim, espero que as escamas caiam dos seus olhos e que Deus troque o seu coração, que você esteja nesse momento com o coração trocado, um coração de carne apto a receber o Espírito Santo e que ele promova em você uma mudança de postura, de pensamento. Tá ok? Fique comigo. Veja bem, os dois irmãos. Um irmão estava se garantindo. Ele se achava merecedor. Ele se posicionou em uma posição melhor do que o outro irmão. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso que ele nem repreendeu esse e nem repreendeu o outro irmão que gastou o dinheiro do jeito que quis. Ele, pelo contrário, ele fez o favor de afagar um e também afagar outro e mostrar que todos eram seus filhos e que ele faria qualquer coisa por amor dos dois. E ele, veja bem, outra coisa interessante que a gente tem que pegar nessa parábola, ele não fez o outro filho de empregado. Ah, mas aqui não conta. Não é porque não conta, com certeza o pai deve ter jogado ele no chiqueiro. Você tem a razão. Você quer colocar na palavra, veja, na palavra de Deus nada se pode acrescentar nem tirar. Na sua mente você quer pôr uma condenação naquele que Deus, o Pai, não colocou, ele só trocou a veste, deu um anel, uma alparca nova para ele calçar e fez uma comemoração. Não, mas não quer dizer, não tem nada além do que está escrito. O que está escrito, está escrito. Para nosso ensino foi escrito. E é isso que está escrito. E vamos seguir, meus amados irmãos. Com relação ao filho pródigo, agora nós falamos, né, do filho endurecido, né? Aquele que merecia, ele merecia herança. Ele fez tudo, né? Ele fez tudo certo. Então tá. Em Salmos 37, 23, o que diz a respeito de quem tropeça na jornada, né? Quem tropeça na jornada? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Veja que pela sua misericórdia, porque Deus quis, e que por certo, esse filho pródigo, ele já tinha sido escolhido, ele era verdadeiramente o filho de Deus. Deus já tinha um plano para ele. Ele caiu, perdeu tudo, mas levantou, porque o Senhor o susteve com a sua mão. O Senhor pegou ele, trocou a sua roupa, calçou ele e lhe deu um abraço. Bem-vindo. Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo, aquele que é verdadeiro filho do Pai, e você vai ser filho do Pai se você verdadeiramente crê no nosso Senhor Jesus Cristo, no Filho do Pai verdadeiro, né? Que nós somos cordeiros com Cristo. Quem crer verdadeiramente como filho do Pai, esse pode até cair. Até 7 vezes, aqui é ilustrativo. Isso aqui está dizendo que ele perseverar na sua jornada. Ele pode até cair, mas ele continuará andando. Agora eu vou precisar entrar com vocês, né? Vou contar o segredo. Agora eu vou contar o segredo. A partir de agora, abra o seu coração e a sua alma. Que Deus possa derramar as suas bênçãos em você que está assistindo. Seja você da congregação ou seja você que desistiu da congregação e não quer saber mais de religião nenhuma. Porque muitos que saem da congregação ficam o quê? Traumatizado, machucado, não quer mais saber de nada. Porque ele queria servir a Deus. E aí, para ele servir a Deus, ele encontrou uma igreja
uma igreja que tinha uma orquestra maravilhosa, testemunhos lindos e várias profecias. Algumas cumpriram, outras não. E aí ele tropeçou. Ele tropeçou e, infelizmente, começou a ser julgado pelos seus irmãos, que começaram a olhar torto. Tirou dele as forças. E, infelizmente, nessa igreja, nós temos duas questões. Uma, ou é o ministério que tira a liberdade dele e não explica nada a respeito de salvação, apenas deixa ele de escanteio ou manda sentar no último banco, ou quando não faz isso, os próprios irmãos fazem questão de fazer o julgamento, né? E isolar esse irmão e ele acabar caindo. E muitos dizem, Jean, você está sendo injusto, porque aqui na minha igreja isso não acontece, a pessoa saiu por conta própria, saiu porque quis. Alguém foi estender a mão? Alguém foi lá? Não, ele quis sair, problema dele, salvação individual. Ô meus irmãos, aonde está o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei? Você vai preocupar só com a sua vida? Você só vai preocupar com você? E é muito difícil para quem é da congregação, que experimenta, né, uma orquestra maravilhosa, ver a questão dos testemunhos, das orações, ele quer participar de tudo aquilo, e quando a pessoa tira a liberdade dele, mas a pessoa não fala, porque ele cria uma dependência, né, daquele sistema. E os irmãos esquecem de ensinar a ele que a igreja ou a liberdade não tem nada a ver com salvação. Gente, igreja não tem nada a ver com salvação. Você não precisa de igreja para buscar Deus ou Jesus Cristo. Você pode conversar com eles, se redimir. Você tem salvação. A igreja não fala nada disso. O maior segredo é que eles não falam. Eles não falam para manter você preso naquele sistema religioso. Porque o medo que eles têm de falar a verdade, eles acham que se falar a verdade ninguém vai mais querer ir na igreja porque existe Deus em Jesus Cristo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, e existe a palavra de Deus, está ao alcance de todos. Não existe essa de igreja se posicionar entre você e Jesus Cristo, meus amados irmãos. Não existe essa da igreja se posicionar entre você e Deus. O caminho é Jesus Cristo, Ele é a porta. Mas eu vou seguir, eu vou contar mais um segredo para vocês ainda, tá? Eu vou terminar de falar a respeito disso. Efésios 1. Eu vou ler alguns versículos de Efésios 1, mas seria muito interessante que um dia você pegasse Efésios, são só 4 capítulos, e se deleita, se deleita. São 4 capítulos, né? Para mim não falar errado, antes que venha algum irmão aí e vem bater em mim, né? 6 capítulos, olha, nem sei, né? Nem sei o que eu tô falando. 6 capítulos, rapidão você lê e você vai ter um refrigério na sua alma, garanto. Mas eu vou ler alguns versículos aqui para não cansar a nossa série. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meus amados irmãos, sabe por que o filho pródigo voltou? Porque ele era predestinado. Deus já tinha escolhido ele antes da fundação do mundo. Eu tenho um recado para você que está na congregação e para você que está fora, que você caiu no caminho, está cansado e desistiu. Você, meu irmão, não foi esquecido por Deus.
Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida, mas você vai ter que assistir mais um vídeo.